Olá! No fórum de hoje vamos falar sobre maus tratos contra a criança e o adolescente. Embora a violência seja quase sempre associada à agressão física, existem diferentes formas de abusos que vão além das palmadas. O assunto é tão urgente que foi assinado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública o Pacto Nacional pela Implementação da Lei da Escuta. Vamos ver. O objetivo é proteger crianças como Juan, um menino de apenas 8 anos que foi morto e esquartejado pela mãe e pela madrasta no Distrito Federal. Ele sofria violência dentro de casa há muitos anos. Uma morte que poderia ter sido evitada. Juan entrou para as estatísticas. 1 milhão de crianças e adolescentes já sofreram algum tipo de violência no país, segundo a Procuradoria-Geral da República. O caso Bernardo Boldrini, ocorrido no Rio Grande do Sul, é outro exemplo da necessidade desta iniciativa. O garoto, de 11 anos, também foi morto pelo pai e madrasta. Depois do assassinato, os investigadores descobriram que Bernardo era constantemente vítima de violência psicológica. Pensando nisso, a política pública vai envolver ainda ações de segurança pública, educação, saúde e cidadania. O sistema de garantias de direitos também vai proteger vítimas e testemunhas de abusos. A ideia é que elas não voltem a sofrer com a violência que viveram no momento em que forem prestar depoimentos à polícia e à justiça. E para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio Flávio Grutti, professor e advogado civilista, e Sandra Bácara, doutora em psicologia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum. Prazer Sejam bem-vindos. Eu que agradeço. Bom, Flávio, eu vou começar contigo. A gente já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Escuta, outras legislações importantes. O pacto, a que veio o pacto? Bom, esse pacto, na realidade, veio criar e fomentar um sistema de proteção mais forte para a criança ou adolescente que seja vítima ou testemunha de uma situação de violência. Na verdade, nós já tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas agora, com esse pacto, nós criamos uma espécie de um protocolo integrado para que a oitiva dessas pessoas sejam otimizadas. Em que sentido? Agora, com esse protocolo, nós temos uma escuta especializada e um depoimento especial. O objetivo é que a criança ou adolescente que esteja nessa situação seja ouvida uma vez, para justamente evitar a revitimização dessa criança, para que ela não reviva aquela situação que ela presenciou ou que ela foi vítima. Essa escuta especializada é uma espécie de escuta humanizada. E esse depoimento pessoal difere daquele depoimento ordinário que nós já conhecemos, porque quem vai ouvir a vítima dessa violência vai ser uma equipe multidisciplinar, em sala apartada da sala de audiência, num ambiente adequado, de forma que o juiz pode assistir a tudo por videoconferência, mas quem conduzirá o depoimento será alguém especializado. Esse é o grande fomento desse protocolo. Doutora Sandra, na vida dessa criança que participa de uma escuta, que precisa ser ouvida justamente para que os fatos sejam ali, para que se decida se existe culpa ou não de alguém, se há realmente o fato. Qual é a importância dessa equipe ser multidisciplinar? Ela deve ser multidisciplinar? Sim. Né? E como deve ser o treinamento desse profissional? Porque, às vezes, até nós, mães e pais, não sabemos como conduzir esse assunto, né? Claro que o profissional deve saber, mas existe uma especificação desse treinamento? Deve existir, Jordana. Tem que ser profissionais que tenham experiência, conhecimento, técnica, porque a maneira como essa criança é interrogada, né? Com a maneira como se conversa com ela, você pode induzir a uma resposta, ou você pode não perceber que ela está te dando algumas dicas. Por exemplo, uma criança que está sofrendo uma influência, né, que a gente chama da implantação de falsas memórias. Essa criança, ela tem um comportamento corporal que vai dizer ao profissional, olha, eu estou falando uma coisa, mas o meu corpo está dizendo outra. É fundamental essa escuta. O que a gente vivia antes eram crianças que passavam, às vezes, por 7, 8 profissionais
falando da mesma coisa. E a gente sabe que a memória, ela é suscetível de influência. Então, essas crianças, às vezes, chegavam a um depoimento especial diante do juiz, já completamente, com a sua fala, completamente modificada. Isso sem falar no tempo que ela estava sendo, muitas vezes, influenciada, né, alienada. Então, é fundamental que ela seja ouvida imediatamente após a denúncia, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque essa criança pode estar fazendo uma denúncia falsa. Então, daí a capacitação do profissional, daí uma equipe multidisciplinar, que você tenha um psicólogo, um assistente social, muitas vezes um médico, o próprio advogado, que quem está junto com o juiz e o promotor ouvindo também possa participar ali, os juízes, os assistentes técnicos, para que essa condução dessa entrevista seja feita de maneira a minorar o dano que essa criança possa estar sofrendo. Bom, a gente está falando de revitimização. Eu queria saber como é que é o caminho até essa criança ser ouvida pela justiça, porque a denúncia, muitas vezes, ela é feita diretamente na delegacia. Acho que é o caminho mais rápido, né? Procura a delegacia ou o conselho tutelar e faz essa denúncia. Esses outros instrumentos do sistema público também precisam estar preparados, não é só a justiça, né? Perfeito, Jordana. Veja bem, o artigo 227 da Constituição Federal impõe um dever solidário ao Estado, às famílias e à sociedade de agir diante de qualquer situação que possa sugerir que aquela criança está sendo vítima. Por exemplo, eu conversava certa vez com uma pedagoga e ela prestou atenção num detalhe muito interessante. Determinada criança de 6 anos tinha caligrafia muito bonita, mas a partir de um determinado momento ela começou a escrever com muita força e a letra que antes era bem escrita, bem desenhada, passou a ser defeituosa. E aí chamou a atenção dessa profissional, ela acionou a coordenação da escola, a escola acionou o conselho tutelar e descobriram o seguinte: o padrasto dessa criança passava a noite esfregando a ponta de uma peixeira na porta do quarto dela com o objetivo de ameaçá-la. E ela repetia essa conduta na escola. Portanto, o primeiro passo é nós nos conscientizarmos que não podemos mais permanecer omissos diante de uma situação como tal. Nós temos que observar comportamentos que saiam daquela forma linear, certo? Então, por exemplo, se a criança começa a apresentar autoflagelo, começa a fazer marcas no corpo, se a criança começa a fazer desenhos que sejam sugestivos de uma violência, por exemplo, desenha a família e coloca o padrasto bem afastado. Tudo isso é um indicativo. Então, diante de uma situação como essa, devemos acionar o Conselho Tutelar. Devemos acionar o Ministério Público, Delegacia de Polícia. O que não podemos é ficar inertes. Eu vejo em muitas famílias que transformam o Conselho Tutelar numa espécie de bicho-papão. Como assim? Chegam a falar para a criança: se você não comer, o Conselho Tutelar vai te buscar. Então, a criança começa a temer o Conselho Tutelar. Então, o caminho é esse: acionar as autoridades públicas que estiverem mais perto. É preciso haver uma relação de confiança, né? Total. E aí eu parto para você, doutora Sandra, que a família também precisa ser preparada, né? É uma questão, é uma política pública que precisa ser estendida para a família, porque muitas vezes o pai nota um comportamento estranho e fica instigando a criança para ouvir a história, para querer tirar aquilo a limpo e não sabe como fazer. O pai ou a mãe deve tentar ouvir a criança ou não? Se não se sente seguro, se não tem convicção do que está fazendo, não. Né? Melhor que a gente busque os profissionais. Agora, eu volto a insistir, esses profissionais precisam ser bem preparados. Né? O Flávio estava dizendo da escola. A escola é um elemento fundamental, é onde a maior parte dos sintomas aparecem. O Conselho Tutelar é fundamental, mas é preciso que os conselheiros estejam bem formados. Porque uma coisa que preocupa muito, né, com uma única escuta da criança, que eu volto a insistir, é o ideal,
é que a gente tem o hábito, e hoje tem se falado isso e me preocupa, de que criança não mente. Criança pequena não mente. Gente, criança pequena fabula, criança pequena imagina, senão elas não acreditariam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né, e tudo mais. Então, o cuidado de saber se o que ela está dizendo é real ou não tem que ser muito grande, porque senão nós vamos absolver culpados e condenar inocentes. Da mesma forma que a primeira fala que chega à denúncia nem sempre é verdadeira. Então, a mãe ou o pai, ou quem faça a denúncia, nem sempre está falando a verdade. Muitas vezes há uma confusão, né? Você pega um fato e vai ligando com outros e cria um monstro. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Hoje tem uma coisa importante que é a gravação dessa oitiva, porque essa gravação permite que se faça, a partir dela, interpretações, análises, estudos, e diga, olha, esse comportamento não condiz com a fala, uma criança não conta um abuso sexual ou uma violência rindo, né, de uma forma espontânea. Então, nós temos vários indícios na psicologia que nos leva a dizer, olha, cuidado com isso. O interessante é que esse pacto, esse incentivo, ele só vai funcionar se realmente as autoridades convergirem recursos nesse sentido. Tanto que esse protocolo prevê que os estados deverão disponibilizar recursos específicos para o treinamento dessa equipe multidisciplinar. Outro ponto que eu acho muito relevante é que, por exemplo, na questão da violência sexual, porque pode ser vítima de violência psicológica, moral ou sexual. Na violência sexual, em algumas ocasiões, a criança passa a fazer brincadeiras de cunho sexual que estão em descompasso com a idade. Então, às vezes, você vê uma criança de 8, 9 anos fazendo brincadeiras que nós, sabidamente, temos conhecimento que não é condizente com aquela faixa etária. É um sinal que evidencia violência. Esse treinamento e essa previsão orçamentária, né, eles estão atrelados à questão de um protocolo único. Existe isso no texto também, né? Essa questão do protocolo único. Sim, existe essa norma programática determinando que os estados e municípios disponibilizem orçamento com essa finalidade. E caberá aos estados e municípios criarem escolas especializadas, treinamentos especializados para que os psicólogos, pedagogos, sociólogos, psiquiatras, assistentes sociais que têm uma participação fundamental para que aprendam realmente essa técnica de cognição especial que nós chamamos. Porque se eles vislumbrarem algum ponto de violência, inclusive, podem solicitar ao Poder Judiciário medidas cautelares, medidas urgentes, como, por exemplo, suspensão do poder familiar, que era o antigo pátrio poder, ou até mesmo, em sendo reiteradas as faltas, isso implicar a perda do poder familiar. Tá certo. Eu vou pedir licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Nós voltamos já já, não saia daí. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é maus tratos contra a criança e o adolescente. Vamos falar agora sobre uma pesquisa do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. O estudo mostra que crianças expostas à violência têm a cognição social afetada e não reconhecem os sentimentos de outras pessoas. Vamos ver. O estudo feito com cerca de 70 estudantes de 10 a 12 anos avaliou o impacto da criminalidade no aprendizado e no funcionamento do cérebro. De acordo com a pesquisa, no hemisfério direito do cérebro existe uma rede de regiões que indica automaticamente sentimentos ao olharmos para outra pessoa. Nas crianças avaliadas, quando mais expostas à violência, mais essa rede estava desativada e não acionava quando era necessário. Doutora Sandra, é uma constatação muito preocupante, né? Existe
realmente algo que diga que essa criança vai ser recuperada ou não vai ser recuperada? É caso a caso? Na sua experiência, os índices de recuperação, eles são maiores ou menores? É um caso a caso, porque isso vai depender de toda a história da criança. Essa criança foi submetida à violência desde sempre, se foi submetida em algum momento, qual a repercussão que isso teve no contexto familiar, no contexto social, né? As pesquisas, elas provam, elas têm uma resposta, mas a gente não pode generalizar. Né? O que a gente entende é que quanto maior for a rede de apoio que venha dar suporte a essa criança, maior a capacidade de recuperação. Agora, é claro que uma criança vítima de violência, ela vai levar isso para a vida fora. Ela pode recuperar essa capacidade cerebral de reconhecimento do afeto? Pode, desde que ela tenha esse afeto, né? Que ela receba de volta, que ela seja, eu vou falar uma palavra perigosa, reeducada nesse afeto. E a reeducação é ganhar afeto. Flávio, o pacto fala em proteção à testemunha. Vamos destrinchar melhor. Não é a testemunha de fora, é a testemunha criança ou adolescente, é isso? Exatamente, o pacto tem dois núcleos. O primeiro é a proteção à criança ou adolescente que foi vítima da violência. O segundo núcleo é a proteção da criança ou adolescente que testemunhou a violência. É interessante que a criança ela tem uma facilidade de perdoar muito maior do que do adulto. Normalmente quem não perdoa é adulto. E essa criança, às vezes, que, por exemplo, vê a mãe sendo maltratada pelo pai ou por qualquer outra pessoa, tende a querer proteger a mãe. E qual é a forma que ela encontra para proteger a mãe? É manter sigilo sobre os fatos. E isso gera implicações íntimas no subconsciente muito graves. Certamente uma criança como essa vai se tornar um adulto sequelado. No início do programa nós citamos dois casos, né? O do Juan e do Boldrini. Mais recente ainda a gente tem o caso de uma senhora aposentada que abusou, um abuso sexual, dos 4 netos. E quem denunciou foi a filha, uma filha de 17 anos, adolescente. Uma jovem. Uma jovem, né? Nesse caso, doutora Sandra, essas 4 crianças, né? A gente está falando de impacto, né? O tratamento, nas reportagens, dizem que provavelmente elas não serão recuperadas, mas é importante dizer que a gente não pode taxar dessa forma, né? Não pode dizer que não serão recuperadas. Quer dizer, o próprio fato dessa tia ter denunciado a própria mãe, da mãe das crianças, né, ter feito a denúncia policial, já está falando de uma proteção. Já está falando de pessoas à volta que estão preocupadas com essas crianças. Né? É o que eu falei, esse afeto que vai ser conduzido, que vai conduzir a vida dessas crianças. Elas eram muito pequenas, né? Nesse caso do abuso, elas eram muito pequenas. A capacidade de recuperação é muito grande. Essa capacidade delas poderem entender a questão da sexualidade de uma outra forma é muito grande para a criança. O que vai depender é dessa rede social e afetiva, é claro, cuidados médicos, psicológicos, psiquiátricos, né? Isso vai ter que acontecer, obviamente. Mas essas crianças podem ter uma recuperação, sim. Elas podem vir a voltar a acreditar na capacidade de amar e de ser amada, por que não? O importante é que a intervenção, nesses casos, seja precoce. Precoce. O mais rápido possível. Olha que situação delicada. Ela denunciou a avó das crianças. Agora, se ela não tivesse denunciado, nós poderíamos estar aí numa situação de abandono. O abandono, ele pode ser psicológico, ele pode ser intelectual e ele pode ser financeiro. O abandono psicológico, por exemplo, é quando você sabe que você tem um filho, a paternidade é conhecida e mesmo assim você não dá atenção àquele filho. O abandono material é quando você deixa faltar recursos financeiros. E nós também cometemos algum tipo de violência quando deixamos de encaminhar a criança para a escola, Sim. que é o abandono intelectual. Então nós temos que ficar atentos nesse ponto. O que não podemos ter é negligência.
nós nos mantermos omissos e inércios de uma situação como tal. Independente do tipo de violência, é crime? É crime. Nós temos a figura do abandono de incapaz, do artigo 133, que prevê detenção de até 3 anos. Nós temos a situação dos maus tratos, do artigo 136 do Código Penal, que prevê detenção até 2 anos e multa. Então, numa situação como essa, eu posso enquadrar, por exemplo, aquela criança que é forçada a trabalhar nos sinais vendendo balas. É uma clara situação de crime, é uma clara situação de maus tratos. Ou, por exemplo, aquela mãe que sai para trabalhar, isso é muito comum, não tem com quem deixar a criança e a deixa em casa por longos períodos. Isso pode caracterizar abandono de incapaz, desde que aquela criança não tenha capacidade de reação. Então, nós podemos incriminá-los e também podemos responsabilizá-los civilmente. No caso Boldrini, a criança pediu ajuda e não foi ouvida. Então, ali houve um grande abandono, né? A gente fala em termos psicológicos de um desamparo emocional. Quem aquela criança ia confiar, ela confiava na avó, né? Que não foi ouvida também. É isso que eu chamo da rede. Sabe, se a gente não estende essa escuta aos elementos que estão à volta dessa criança, a gente desampara essa criança ou esse adolescente. Aquela criança podia estar viva, se ela tivesse sido ouvida no pedido de ajuda que ela fez. O Juan, o pai já tinha ganho a guarda dessa criança, só que ele não conseguia saber onde ele estava. Ali era um caso de alienação parental grave. Essa mãe já tinha perdido a guarda. Só que esse pai não sabia onde estava o filho, só veio descobrir o filho morto. Doutor Flávio, em relação às testemunhas, né, a gente fica imaginando que esses casos poderiam ter tido fins diferentes, né? Existe uma omissão da sociedade em não meter a colher na vida dos outros? Aí eu jogo a pergunta para os dois, na verdade, né? Ou existe falta de informação do que é realmente violência? Eu acho que as duas situações. O ser humano, normalmente, ele não se preocupa em ajudar o próximo. Tem que meter a colher, tem que informar as autoridades, temos que ficar atentos. Eu não tenho dúvida disso. Esse é o ponto mais importante desse pacto, ou seja, tem que haver aquela convergência de interesses, tanto da sociedade quanto do Estado, quanto dos familiares, porque senão não adianta pacto. Devemos sim fomentar através de campanhas educativas para que todos os profissionais fiquem atentos. Todos esses profissionais, notadamente, que vão participar dessas equipes interdisciplinares. Eu acho fundamental. Doutora Sandra, vamos reforçar esses sinais? Como é que as pessoas... Olha, uma criança que está sendo vítima de um abuso, não importa qual, físico, emocional, moral, social, é uma criança triste, é uma criança que pode ter uma queda de rendimento escolar, é uma criança que pode estar agressiva na escola, é uma criança que tem reações desproporcionais aos atos. Às vezes é aquela criança que todo mundo diz, nossa, ele é tão bonzinho, que fica lá no final da sala, que ninguém percebe, é uma criança que passa invisível. Essa criança tem que ter o nosso cuidado, a nossa atenção. Ela pode estar numa depressão e não está sendo vista, não está sendo ouvida. Né? Nós temos muitas formas de ouvir as crianças. Uma criança que não brinca, sabe? Uma criança que não reage a um afeto, são crianças que podem estar sendo vítimas de abusos, de violências. E essas crianças precisam ser ouvidas. Porque, às vezes, elas são as boazinhas, ou elas são aquelas endiabradas, né? Mas a gente não olha para elas para tentar entender isso que o Flávio falou, o que está por trás daquilo ali. Uma criança que tem uma mudança muito brusca de comportamento. Ninguém muda de comportamento de uma hora para outra, né? Essas crianças precisam ser vistas. Agora, eu insisto, nós precisamos que a sociedade ouça, que a sociedade esteja atenta,
mas nós precisamos que os profissionais se preparem de forma adequada. Quem está à volta dessa criança ou desse adolescente que está percebendo que alguma coisa não está bem. É a família que muitas vezes está precisando de ajuda, né? Aí, gente, é a sociedade que vai ter que se mobilizar. São os agentes públicos que vão ter que criar políticas públicas para poder favorecer essa formação e esse cuidado e essa atenção. Porque nós temos já alguns cuidados, mas são poucos. Nós temos poucos profissionais formados com uma formação adequada. Nós vamos ter que ampliar esse quadro, vamos ter que ampliar essa rede. Tá certo. Doutor Flávio, para a gente terminar, eu vou centralizar no núcleo familiar. Se eu estou no meu núcleo familiar e percebo algum tipo de violência e não conto para ninguém, não denuncio, eu também posso ser penalizada? Sim, você estará sendo omissa e você pode ser criminalizada por crime omissivo. Você tem que ficar atento ao que está acontecendo na sua família. No primeiro momento, que se você vislumbrar alguma situação que caracterize violência, tente falar com alguém da própria família que possa intervir. Se você não confiar em ninguém nesse ponto, procure as autoridades, porque elas manterão o sigilo. Temos que ficar atento, por exemplo, a criança que apresenta um sono excessivo, não dorme porque alguma coisa está acontecendo. A criança que não vai mais para a rua brincar, que está privada do convívio social, pode estar sofrendo uma violência. Portanto, é só ficar atento e agir. Tá certo. Muito obrigada, Flávio, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Sandra. Obrigada a você. E obrigada a você também que nos acompanhou. O Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também em nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo.